Estamos no terceiro vídeo sobre o assunto sobre a oração, ensinamentos da Bíblia Sagrada para você e sua família. Irmãos e irmãs, tem um hino que diz que a melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Sim, não é mentira, é a mais pura verdade. Mas a oração, ela tem um encontro particular e pessoal com Deus. Orar é conversar, é ouvir a Deus. E uma oração tão eficaz, número 1, a mais importante é a oração individual, a oração pessoal. Se você ora 30 minutos, se você ora 1 hora, melhor ainda, se você ora durante 1h30, 2 horas, melhor ainda. Você pode orar de manhã, à tarde, à noite, 3 horas, 4, 5, 6, 8 horas ou menos. Depende da sua disposição, disponibilidade que você tem e se consagre a Deus. Mas quanto mais você ora e conversa com Deus, que busca com sinceridade a face de Deus, a presença de Deus, você com certeza mais vai receber, muito mais. Quem ora mais, com sinceridade e humildade, em segredo, vai receber muito mais, com certeza. Agora, o estudo e a leitura da palavra de Deus, quando você está estudando, lendo e estudando com devoção, com sinceridade, a palavra de Deus, isto também é uma poderosa oração, porque você está ouvindo o próprio Deus num livro que não é morto, um livro vivo. Espírito de Deus que emana e brota das palavras, das letras deste livro sagrado. Você está olhando e está ouvindo. Leia no silêncio, mas leia também em voz alta, principalmente para quem prega a palavra de Deus, ensina. É importante também fazer leitura em voz alta. Você precisa ouvir a sua própria voz. Quando você estuda, e os tempos que você se consagra em estudar a palavra de Deus, em segredo também, é muito importante, muito importante. Então, esses momentos sagrados que você tem com os irmãos, e você individualmente com Deus, é nesses momentos, nesses encontros que nós chamamos de oração. Você recebe as bênçãos e as graças de Deus. Quero ler para você um texto da Bíblia, está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Vamos ver o que diz João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 10. Aqui ele diz assim: é nisto que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Veja que ele está fazendo aqui uma diferença, João. Eu não posso enganar você e dizer para você e para o mundo inteiro, onde nós pregamos nas mídias, não podemos dizer que todos são filhos de Deus, que seria uma mentira. Não posso dizer que todos têm o Espírito de Deus, que também seria uma mentira. Eu já ouvi pessoas, pregador, falar isso, que todos têm o Espírito de Deus. Isso é uma mentira, uma grande mentira, em nome da Bíblia, da palavra de Deus. Pessoa que falta o conhecimento do estudo da palavra, falta e muito, para dizer que todos têm o Espírito de Deus, é uma grande mentira. Já ouvi isso de pregador? Sacerdote até. Sacerdote. Então, todos são filhos de Deus? Não. João aqui, no versículo 10, capítulo 3, 1 João, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, ele diz que não. Ele está falando que o seguinte: nisto se conhece quais são os filhos de Deus, e ele vai falar aqui, quais são os filhos de Deus e quais não são, que estão no meio de nós. Ele vai falar aqui. Então, todos têm o Espírito de Deus? Não. Todos são filhos de Deus? Não. Todos vão se salvar? Não.
A maioria vai se salvar? Não. É a minoria, são poucos. São aqueles que verdadeiramente cumprem, obedecem a palavra. Não são ouvintes só ou pregadores, mas que cumprem, entendem, compreendem, aprendem e colocam em prática. No mesmo versículo 10, continuando, aqui está a resposta deste mesmo versículo. Ele diz: todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus. Todo aquele que não pratica o que é justo não é de Deus. Justiça é o que é justo, o que é certo, correto. Não é de Deus. Estou interpretando a palavra de Deus para você. Isso pode assustar muita gente no que estou falando e até criar contradições no que estou ensinando, mas eu não posso mentir e dizer para você, não, toda a sua família, todos os seus filhos serão salvos. Todos eles são filhos de Deus, todos os seus filhos têm o Espírito Santo. Não, seu pai, sua mãe, eles têm o Espírito Santo. Eu seria um falso profeta, um mentiroso. Estão entendendo? Tenho que falar a verdade e ser sincero para você. Aquele que não pratica o que é justo, que faz o que é certo, não é de Deus. É do diabo ainda. Quantos pastores, missionários, pessoas que se intitulam apóstolos, pastoras, pregadores, evangélicos, crentes, quantos? E quantos católicos e outros religiosos se intitulam e dizem e pensam que são filhos de Deus. Nem fazendo milagres, expulsando o demônio, ou os maiores milagres e sinais, você é filho de Deus por isso. Nunca. Você é filho de Deus, como João diz aqui, se você pratica o que é justo. Ele não está falando nem de milagre. Se você expulsa demônios e faz milagres, tem o dom de curar, o dom de milagres, de profecia, então você é um filho de Deus. Não. Não. Muitos me dirão naquele dia, diz o Senhor, Mateus capítulo 7, muitos. Não é poucos. Oxalá fosse poucos, mas ele está falando muitos. Senhor, expulsamos o demônio em teu nome, fizemos tantos milagres, pregaste em nossas sinagogas, nossas praças, nossas ruas. Senhor, fizemos curas e tu não nos conheces? Não, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que é injusto. É isso que Jesus quer dizer. É possível isso? Não, muito impossível. Muito. Se é Jesus que está falando. Então, João aqui está definindo, se você não tem dom de cura, de milagre, profecia, não consegue expulsar demônio, isso não significa que você não é filho de Deus. Não, não. João está falando que filho de Deus é aquele que pratica o que é justo, o que é certo. E aquele que não pratica é do diabo ainda. Você pode deixar de ser do diabo, se está praticando o que é errado, andando em maus caminhos? Claro, Jesus está aí para salvar. Deus está aí para libertar você. Fazer nascer de novo, transformar você de um filho do diabo em um filho de Deus. Eu era um filho do diabo e passei a ser um filho de Deus. Quantos eram filhos do diabo passaram a ser filhos do diabo? Porque praticávamos a injustiça. Fazíamos o que era errado. Não fazemos mais. Então, somos agora filhos de Deus. Mas há um grande mal e terrível em todo lugar, no mundo inteiro. Pessoas em diversas igrejas, em lugares, no mundo inteiro, no meio dos católicos, dos evangélicos, pentecostais, protestantes e em diversas religiões que pensam que serão salvos, pensam que vão herdar o reino dos céus, mas não vão herdar. É o lago de fogo, são prisões do outro lado que vão herdar. Porque estão sendo enganadas por muitos falsos mestres. Muitos estão enganando em nome de Jesus. Eles serão condenados e os que são seduzidos, sedutores e seduzidos, estarão perdidos para sempre. Olha, todo que não pratica a justiça não é de Deus, é o apóstolo João que está falando aqui. Palavra de Deus, não é palavra dele. Como também aquele que não ama seu irmão. Pois esta é a mensagem que temos ouvido desde o princípio, que nós amemos uns aos outros.
Aqueles que não amam o próximo também não são filhos de Deus. O grande problema, sabe qual é? É as pessoas não saber o que é amar o próximo. As pessoas, os crentes, os evangélicos, os católicos, eles não sabem. Muitos deles estão se perdendo já há tanto tempo. Vão continuar se perdendo por não saber o que é amar o próximo. Não sabem o que é amar o próximo. Pregam sobre o amor, mas não amam. Não amam. O que é amar? Não sabem o que é amar. A soberba, o orgulho, sua falsidade cegou seus olhos, tapou seus ouvidos. Eles acreditam na própria mentira. Pensam que a mentira deles é verdade. E são desonestos. São desonestos. O desonesto é ladrão. É. Irmãos, é o apóstolo João que está falando. Se você não fazer o que é certo, se você não fazer o que é certo, não deixar os maus caminhos, não fazer o que é certo. Se você não amar os outros e até mesmo os inimigos, se você não amar, você não é um filho de Deus ainda. São muitos os filhos de Deus, são poucos os filhos de Deus. Poucos. Poucos. No livro do Deuteronômio, no livro dos Números, temos o Pentateuco lá no Antigo Testamento. Vou falar um pouquinho do Deuteronômio. Então, no Deuteronômio, lá, o que Deus falou a Moisés e Moisés escreveu ao povo para cumprir, existem diversas leis, diversos preceitos lá, que se refere à conduta, ao comportamento, à moral, à ética, ao caráter. Então, dá para, estudando o Antigo Testamento, nós podemos lá observar que Deus, falando a Moisés, ensinava ao povo o que era amar o próximo de verdade. Então, é importante nós estudarmos também o Antigo Testamento. Tem preceitos e leis do Antigo Testamento, estatutos e mandamentos, que se você cumprir, você vai para o inferno, você vai para a prisão, você vai ser condenado se você cumprir. Mas tem preceitos e mandamentos e preceitos que se referem à moral, à ética, que você deve cumprir, você precisa cumprir, o que está dentro desse mandamento maior, que é o amor ao próximo. Se refere ao comportamento, tratamento com as pessoas, tratamento com as pessoas, como você se expressa com as pessoas, como você reage com as pessoas, como você age, fala, escreve, trata os outros, da sua casa, da sua família, seus vizinhos, companheiros de trabalho, por onde você anda, passa, no trânsito, em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde você estiver, vai aparecer o seu caráter, o seu comportamento, sua expressão. Coisas naquele dia vão acontecer. Todos os dias vão acontecer coisas negativas, coisas contrárias, provações, tentações, coisas boas também. Mas falando das coisas contrárias, negativas que vão acontecer, com todo mundo acontece, tanto dentro de casa, com os vizinhos, na rua, na igreja, em qualquer lugar. Aonde você for, aonde tiver pessoas, vai acontecer. E aí vem a reação, aí vem a ação, aí vem a sua expressão. O que vai acontecer no momento da contrariedade, no momento da prova, no momento da tentação. Quando alguém ou alguns se levantarem contra você, como vai ser o seu comportamento, a sua reação? Vai ser de filho do diabo ou de filho de Deus? Vamos continuar no outro vídeo e finalizar, a fim de completar essa importante lista de ensinamentos sobre a oração. Não é tudo,
É só uma fagulha que estou falando, esses vídeos aí sobre oração. Uma fagulha, mas muito importante. Para que você aprenda e coloque em prática na sua vida o poder, a força e a graça e o conhecimento da oração. Sua conversa, sua intimidade, comunhão com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém?